Tem coisas que não são suas e que você aprendeu a viver como se fossem, certo? Oi, alma bonita, meu nome é Mona Lisa Barcelos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal As Cartas para Mim. Abra essa carta comigo. Hoje a gente vai falar de coisas que não são suas. Por vezes a gente se pega fazendo coisas, tendo hábitos que não são nossos, não são da nossa natureza. E é por isso que às vezes a gente é tão engessado, a gente é tão condicionado às coisas que nos foi aprendido e não que são nossos. Então, antes de ler a carta, eu vou contar uma história. Eu lembro que quando eu me mudei, com 17 anos, eu me mudei para uma cidade maior e eu fui morar com a minha tia e com meu tio e com meu primo em uma cidade maior, que é quando a gente termina ali o ensino médio e aí a gente vai para o mundo, né? E aí nesse lugar eu aprendi muitas coisas e uma das coisas que para mim foi um choque assim de realidade, parece muito bobo, mas que é uma realidade muito chocante para mim. Hoje eu vejo como uma coisa boba, né? Mas são aquelas limitações que os nossos pais, que a nossa criação nos dá e que a gente fica chocado, né? Quando a gente vai para outra realidade. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa, na época eu já estava trabalhando, e aí era uma segunda-feira e o meu tio e a minha tia estavam organizando um churrasco numa segunda-feira. E eu falei, gente, mas por quê? O que está acontecendo? Não era uma data comemorativa, não era um feriado, não era nada. E aí eu lembro que aquilo abriu muito a minha cabeça. Por quê? Porque churrasco para mim era uma comemoração, um domingo especial, uma data comemorativa. E aquilo para mim eu falei, ué, mas estão fazendo churrasco entre aspas por nada. E aí eu lembro que eu fiquei pensativa e pensei assim, por que não fazer um churrasco numa segunda-feira sem motivo algum, né? E isso começou a abrir muito a minha cabeça, claro, né? Isso foi só uma das coisas, né? Mas aquilo para mim foi muito interessante de viver e de entender que aquela limitação de um churrasco só num domingo ou só numa data comemorativa, aquilo não era meu, né? E eu adoro churrasco. Então, outra coisa também que às vezes a gente fica pensando muito para fazer as coisas, né? A gente precisa de um start, a gente precisa de algum acontecimento extraordinário para a gente fazer algo. E isso não é necessário, né? Às vezes a gente faz aquilo num dia comum, tipo, igual esses dias eu fiz um risoto, eu amo risoto, eu fiz um risoto numa terça-feira, sem motivo algum. E aquilo enalteceu a minha terça-feira. Por que não fazer um risoto numa terça-feira ordinária, né? Não precisa de ser uma terça-feira extraordinária. Eu tornei a minha terça-feira extraordinária porque eu fiz um risoto num dia ordinário, num dia a dia que não tinha nenhum motivo. Então, às vezes a gente pensa tanto para fazer as coisas, a gente pensa tanto que precisa algo extraordinário para acontecer, e a gente fazendo aquele pequeno gesto, aquele pequeno ato, torna o nosso dia extraordinário. Então, essa é uma das limitações que eu tinha e que hoje eu não tenho mais. Que hoje eu penso, por que não fazer isso hoje, agora? Por que não? O que me impede? Então, são coisas que a gente é condicionado, que a gente que colocam aparas ali na gente e que não tem necessidade, né? Então, por que não ser feliz hoje? Por que não entender que a vida é boa hoje e não esperar
algo horroroso ou algo muito bom acontecer para a gente mudar essa mentalidade. Eu estou lendo um livro que é extremamente interessante, que chama A Montanha é Você. E ela fala sobre isso, né? Sobre nossos pequenos hábitos que nos levam a algo grandioso. Então, o começo de um dos capítulos você está esperando o mundo acabar para você mudar aquilo que você não gosta, você está esperando o mundo. Isso é uma ilusão, né? O mundo não vai acabar. Se você continua fazendo as mesmas coisas todo dia e espera que algo mude, isso é uma insanidade, né? Então, é esse o recado. Agora vou para a carta. Vamos lá. Felicidade é quando você percebe que o momento para fazer o que você quer é agora. Não esperar tal coisa acontecer para fazer. Não esperar a segunda para começar a dieta. Não esperar o que está totalmente fora do nosso controle para começar a ser feliz. Não há momento certo para fazer o que te faz bem. A gente espera muito do outro quando, na verdade, a felicidade está dentro da gente. E esperar muito do outro é uma responsabilidade totalmente nossa. E aprender a lidar com isso é o segredo. O resto é o resto. Temos a tendência a achar que tudo está contra nós. E a chave disso tudo é achar sempre o lado bom, mesmo achando que isso seja inexistente. Isso está no meu caderno de anotações e não tem uma data exata aqui, mas acredito que seja por volta de 19, 20. E eu ter percebido isso há 5 anos atrás me faz entender que às vezes a gente esquece disso, né? A gente anota, a gente entende, mas o colocar isso em prática já é um pouquinho além de um passo, né? Às vezes a gente entende que, por exemplo, aquela pessoa não é boa pra gente, a gente entende que existem pessoas melhores, mas o colocar isso em prática é o nosso maior desafio, né? Às vezes a gente lê aquele livro, nossa, esse livro aqui mudou a minha vida mentalmente, mas o colocar isso em prática já é um pouco mais, já é um nível acima, né? Então a gente colocar as coisas que a gente entende em prática é um desafio diário para a gente, é um desafio que eu proponho aqui, tanto para mim, né? Às vezes as coisas que eu falo aqui é eu mesma me ouvindo, né? Eu mesma tendo aquele insight maior e acredito que para vocês também, né? Às vezes a gente entende algo, mas está ali na superficialidade. Eu lembro que eu ouvi uma expressão muito legal e que eu levo para mim, que aquela coisa tem que descer pro coração, né? Então, às vezes fica só na nossa mente, tipo, nossa, eu entendi que eu preciso de mudar algo em mim, mas aquilo precisa de descer pro coração. E quando desce pro coração, é quando a gente realmente internaliza isso e começa realmente a colocar em prática as coisas que a gente só entendeu na nossa cabeça. Então, quando aquilo desce para o nosso coração, é quando realmente a gente pega para fazer, quando realmente a gente, não, agora eu vou fazer, agora eu preciso de colocar isso em prática. E é isso que eu vou propor para vocês essa semana. Tô meio sumidinha do canal, mas o projeto continua. Convido aqui vocês novamente para fazer parte da nossa comunidade de emocionados, que é o objetivo das cartas para mim. Aqui eu compartilho as minhas mudanças, os meus insights. Estou sempre em busca de autoconhecimento,
de melhorar como pessoa espiritualmente. Então é essa troca que eu gostaria de propor aqui no canal, né, de da gente se tornar pessoas melhores, da gente se tornar seres humanos melhores. E é isso que eu busco constantemente. E foi isso, por isso que eu criei o canal, né, para eu compartilhar aqui os meus pensamentos, a minha jornada de autoconhecimento, que acredito que já tem aí uns 3 anos, uns 4 anos, né, que eu tô nessa busca incessante por autoconhecimento. E às vezes a gente procura, pesquisa, entende, mas a gente não coloca em prática, né? E agora, morando sozinha, já tem 4 meses, isso se intensificou muito mais. E você estar diante de si todos os dias é muito mais difícil do que quando você está convivendo com outras pessoas. Às vezes a gente está ali no dia a dia, né, deixa alguma coisa passar, mas quando a gente realmente está dentro de si inteiramente e a gente começa a gostar da nossa própria companhia, isso muda o jogo, né? Então é essa jornada de autoconhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês e que eu também gostaria que vocês compartilhassem comigo, né? Ter essa troca de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, da parte da espiritualidade, da gente entender das nossas mudanças na nossa vida, na nossa essa dinâmica, né, da vida que é muito ampla e muito expressiva, né, para a gente entender, para para gente viver mesmo, né, para a gente parar de viver só na nossa cabeça e viver realmente o dia de hoje, a data de hoje. E eu demorei a entender que a gente é criado muito no medo, né? Nas nossas limitações. A gente nunca é estimulado a ter, a ser expandido, né? Confirmou. A gente nunca é criado para ser um ser expansivo. Sempre a gente é criado para a gente ter uma estabilidade, para a gente ter, por exemplo, vai no concurso público que é fatal, que é bom, que é estável, mas será que isso é bom para a gente? Eu lembro que logo no meu comecinho aí da minha carreira profissional, com 19, 20 anos, eu, eu tive essa fase do concurso público. Por achar que isso vai me dar uma estabilidade, não sei o que lá. Só que isso não é do meu perfil. Isso, imagina eu, 8 horas por dia dentro de um escritório. Isso ia me matar por dentro, porque eu sou uma pessoa que gosta do dinamismo do dia a dia, eu sou muito criativa. Então, você tá nisso, você tá matando você por achar estável uma coisa, por ter medo, porque, igual eu disse, a gente é criado muito no medo, né? O bicho-papão vai te pegar. Quer dizer, você tem medo do bicho-papão. Nunca fala assim, não, filho, isso não pode, porque isso é perigoso, não sei o que lá. Não, sempre, o bicho-papão vai te pegar, não sei quem vai te pegar. Então a gente é criado no medo, a gente é criado pra gente diminuir a gente como ser humano e não pra gente expandir, né? Então isso foi uma coisa que eu reparei, isso não é uma crítica aqui a como as pessoas são criadas, mas é uma observação que eu tive de observar, né, como as coisas são feitas. Então a gente é criado no medo, a gente não é criado para ser maior, a gente é criado para ser mediano, para ser estável, para, sabe, para ser mediano ali, para a gente seguir a média, que é você ser feliz ali na faculdade,
para você ser feliz ali numa empresa que você vai ficar 30 anos. Isso vem mudando, mas isso ainda é muito enraizado, né? É muito presente ainda no nosso dia a dia. E isso eu lembro que, eu terminei o ensino médio, tá, e agora, o que eu vou fazer? Aquilo não me apetecia, sabe? Aquilo não me preenchia como ser humano. Entender que, eu tenho que escolher uma faculdade agora com 17 anos, sendo que eu não sei nem quem eu sou. E como que uma pessoa de 17 anos sabe o que ela quer pro resto da vida? É impossível, gente. A gente não tem maturidade, a gente não tem entendimento de vida para tomar, entre aspas, uma decisão tão grande, né, naquele momento. E isso sempre me pegou muito. E aí eu lembro que eu comecei 2, 3 faculdades, não terminei nenhuma. E aí eu lembro que quando eu entrei no curso de gastronomia, no primeiro dia, o chefe, né, o professor, perguntou: gente, o que vocês pretendem com esse curso? Eu falei: eu pretendo terminar, porque eu já tinha começado 2, 3 faculdades, não tinha terminado nenhuma, então aquilo eu queria terminar. Então foi algo que eu escolhi assim mais por hobby, e hoje eu amo, né? Hoje já tem 7 anos aí que eu tô sendo cozinheira, entre idas e vindas, mas sou cozinheira hoje. E isso me pegou muito, né? Então, que maturidade a gente tem para escolher uma profissão aos 17 anos? Zero. Zero. Então, eu acho que a gente primeiro deve viver, a gente deve, né, claro, se sustentar. Poxa, com 17 anos eu saí de casa, então eu tive que trabalhar e tal, tal, tal. Mas a gente está experienciando a vida ainda, né? A gente não entende como que as coisas funcionam, a gente entende como funciona porque aquilo nos foi dado uma fração, não um todo, né? Então, quando a gente realmente vai para o mundo, quando a gente realmente vive, é que a gente entende o que, que a gente gosta, o que, que a gente quer para a nossa vida. E isso é só o tempo mesmo para saber o que, que a gente gosta e o que, que a gente quer para a nossa vida. Eu vou contar outra história aqui. A primeira vez que eu fui morar sozinha, eu lembro que quando eu era menor assim, eu saía com um casal de primos meus e que eu achava aquilo o máximo. Eles aproveitavam muito ouvindo Djavan, ouvindo Jorge Versilo, e eu achava aquilo o máximo, assim, eu achava o auge do auge. E aí eu lembro que quando eu fui morar sozinha a primeira vez, eu fiquei com muita vontade de fazer um churrasco na minha casa, sozinha mesmo, mas ter essa experiência de fazer um churrasco em casa e ouvir MPB. E eu lembro que eu adiei isso por muitas vezes. E aí eu lembro um dia que eu falei assim, eu vou fazer, né? Eu tinha recebido, comprei ali uns espetinhos no açougue ali perto de casa e falei, eu vou fazer. Gente, foi uma das melhores sensações que eu tive. Foi fazer churrasco na minha casa, sozinha, ouvindo MPB, tendo aquela lembrança de felicidade de quando eu tinha 9, 10 anos, que eu frequentava a casa de um casal de primos meus. E aquilo para mim foi o máximo, assim. Eu falei, nossa, isso é realmente muito legal. E foi uma coisa que eu levei, assim, por isso que eu falo do por que você está adiando de fazer as coisas que você gosta de fazer. Então, primeiro também a gente tem que ter esse autoconhecimento de entender o que a gente, eu, Mona Lisa, pessoa, gosto de fazer e não o que eu acho que eu gosto de fazer. Aquilo realmente me traz felicidade genuína, né? Então aquilo me trouxe uma felicidade genuína muito grande. E eu pensei, por que eu adiei isso por tanto tempo? Por que eu adiei ter essa experiência por tanto tempo? Então fica aí essa mensagem de você fazer as coisas que você tem vontade de fazer agora, né? Tipo, não, ai meu Deus, eu quero viajar para a Europa, eu vou agora. Calma, né? O que realmente está dentro da sua realidade hoje
Por que não beber um vinho numa quarta-feira à noite? Por que não fazer um risoto numa terça-feira ordinária? Por que não fazer um churrasco numa segunda-feira sem motivo nenhum? Entre aspas, né? Porque só da gente estar vivo, só da gente estar aqui já é um grande motivo. Por que precisa de um motivo aparente para a gente ir jantar em algum lugar mais sofisticado, né? Então, são essas pequenas felicidades no nosso dia a dia que faz a nossa vida acontecer e a gente se sentir realmente vivo. Então, que história que você carregou por anos achando que essa história é sua, sendo que não é? Então fica aí essa mensagem do dia de hoje. Quais são as histórias que você conta para você mesma, impedindo que você seja feliz, impedindo que você prospere, impedindo que você seja você. E fica aí essa mensagem. Muito obrigada por assistir mais um vídeo desse canal lindo, As Cartas para Mim. E a escrita começa e termina com a gente mesmo. Muito obrigada, alma bonita, e até mais. E eu quase me esqueci de mostrar que eu estou aqui no sul, em Itajaí, Santa Catarina, e eu estou perto da Beira-Rio. Aqui é bem bonito, tô aqui num cantinho. Ali tem uma pista de skate e o pessoal caminhando. Tem algumas... tá fazendo obra ali, não sei. E esse lugar é bem bonito, eu adoro, é bem perto de casa, então sempre que eu tenho uma oportunidade eu venho aqui. E é isso. Um beijo.